Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando uma nova live. A gente se programou para fazer toda segunda e quinta-feira às 8 horas da noite. A gente não esperava realmente que houvesse um interesse, e aí a gente foi se desenvolvendo, começou entrevistando alguns postulantes, né? O Marcos Paixão entrou. Como é que você está, Marcos? Ele participou da nossa primeira live, quebrando essa barreira. Edson Fontes, Marcos Paixão. Olá, Calabria. Olá, deixa eu acenar aqui para vocês. E aí o que acontece? As entrevistas, as últimas duas foi com o Ed, que é meu parceiro de negócio. A gente tem conversado bastante. E hoje eu quero dar uma introdução do que a gente tem feito. Nosso compromisso é com a verdade, conhecer mais das pessoas, o lado humano, né? A gente fala muito de problema, a gente quer dar solução, né? Por isso cada candidato falou da sua bandeira, o que ele pretende, se for vereador. E eu queria dizer que os 4 que participaram o Edson Paixão, o Marcos Paixão, o Edson Japão, Mônica Cury e o Rafael Romero, os 4 estão aprovados pelo Partido Novo. Agora vai ter a convenção, que provavelmente é em junho, e depois 45 dias de campanha para eles começarem a sua conquista, né, para mudar São Paulo. A ideia é essa. Edilson Fontes, Edilson pai. É o pai do Edilson. Opa, prazer em conhecê-lo. Teu filho daqui a pouco tá aqui. Edson pai. Luan Carvalho, grande Luan, grande corretor. Agora tá na carreira empreendedora. Olha aqui, ó. Agora é o Ed Filho. Chega aqui comigo, porque eu não sou muito bom em monólogo, não. Faz um convite para entrar na minha live. Deixa eu te chamar. Agora sim. Visualizar. Daniel. Deixa eu chamá-lo. Aqui. Ed. Ajudar. Eu não sou muito bom em monólogo, não. Eu sou puxado pelos entrevistados, né, o Ed? Aí sim, Edu. Você tá vendo? Você sempre de lado, tá né? aí também. Você gosta Não de é fazer melhor de lado? Não é melhor de lado a lado? Que lado a lado, Edu? Só que fica difícil pra gente organizar aqui, mas tá tudo bem. E aí, tudo bem? Fica difícil nada. Tudo bem, e você, Ed? Tudo bem. Ó, o pessoal chegando aí, hein? Que Agradecer bom, a tem 5 galera. pessoas ao vivo acompanhando a gente. Obrigado pela participação. Deixa eu desligar o som aqui, era só pra gente entrar. Só pra gente... E aí, Ed? E Acho aí? que o tema hoje é bastante interessante, né? A gente vai falar de várias ideias aí, né, Edu? Acho que tem bastante coisa pra gente estar falando. O principal ponto, né, aquilo que a gente vai dar como mensagem mesmo, é a questão de mudança de mentalidade, né, Edu? Então, a gente chegou e está numa situação e a gente tem que pensar como a gente vai evoluir e como é que a gente vai caminhar daqui para frente, né? Então, Será que acho virou a que... chave? Virou a chave? Então, eu acho que ainda não, mas só que eu acho que vai ser um ponto de discussão bom, né? Acho que a gente vai trazer alguns insights aí, vai trazer algumas coisas para o pessoal estar entendendo e estar sabendo, então acho que vale a Desafie-se, pena. né? Desafie-se, entendeu? Acho que a gente vai apresentar aqui algumas coisas, algumas ideias que são coisas que as pessoas têm que começar a pensar, né? Acho que todo esse período aí que está todo mundo, a maioria pelo menos está aí de home office, as pessoas estão ficando em casa, a gente ganha a oportunidade aí de conseguir evoluir em algumas coisas, né? E a gente tem que ter um pensamento do que a gente precisa e para onde a gente quer caminhar, né? Então acho que esse é o principal ponto, né? Tá, me diz uma coisa. Você acha que essa história que a gente está vivendo, essa nova história,
esse processo de aceleração, ele começou em 2000? Será que alguém já pensava nisso? Acho que assim, o que a gente tem que pensar, Edu, que ao longo da nossa história, né, da história da humanidade, a gente teve em diversos momentos, em diversos pontos da nossa história, a gente teve momentos de crise, né? A gente já vivenciou isso em diversos momentos. O último grande movimento que a gente teve de crise foi na crise de 2008, né? Uma crise bem forte, que era a bolha imobiliária dos Estados Unidos, enfim. Então lá foi uma grande crise que a gente teve, né? A gente teve depois, obviamente, várias outras. Deixa eu só fazer uma observação. Claro. Muitas pessoas falam que foi uma bolha imobiliária, mas na verdade foi um subprime, Sim, sim. A bolha né? imobiliária foi o termo que acabaram usando na época, né? O problema não foi o imóvel, né? Não Sim. foi vender imóvel. O problema foi como O vender funding, imóvel. como estava sendo financiado esses imóveis, né? Exatamente. Então, Só um gancho aí para a gente poder entender melhor esse momento. Manda e lá. deixa eu te fazer uma pergunta. Tá dando tudo certo, né? Porque tem gente mandando aqui mensagem falando que não está conseguindo entrar. Não está conseguindo entrar Mas eu acho que deve ser algum problema no celular na deles, rede? alguma coisa. Deixa eu tentar Eu acho que deixa eu tentar sair e tenta. entrar de novo, ver se está com algum E eu vou problema falando um você. pouco do canal enquanto isso. Perfeito, tá bom, combinado. Entra e já se coloca lá Tá que eu já bom, te chamo de volta. tá bom, combinado. Beleza. Gente, o canal Edu Calabria foi idealizado num processo do ano passado, nas minhas buscas, né, também para ser vereador de São Paulo. Eu estava em desenvolvimento, pensando muito sobre esse assunto, e o Ed entrou, né, tem o Denone, que é um grande amigo nosso, né, que a gente tem um grande carinho, que desenvolveu toda uma turma de possíveis pré-candidatos que participaram do processo seletivo. A equipe dele, dentro do Partido Novo, teve sucesso, e de lá saiu a educação empreendedora, e a educação empreendedora é desenvolver pessoas para os projetos futuros, né? E aí você tem a possibilidade de criar um canal, entrevistar os postulantes. Foi uma ideia futura, porque a gente quer dar apoio aos pré-candidatos, porque a gente acredita que a política é muito importante na mudança de São Paulo, mas a gente não pretende esquecer em momento algum de empreendedores. Inclusive, eu vou trazer aqui para conversar o Tony Peixoto semana que vem, eu vou trazer o Edu Domingues, que também vai vir para cá, e ele vai nos prestigiar com as suas bandeiras também. Ele também é aprovado pelo Partido Novo para fazer esse trabalho. E também vou falar com o Tony, que é um representante das franquias do Flamengo, do Rio de Janeiro, e é uma das franquias que está tendo mais sucesso. Um outro detalhe também que eu quero falar para vocês é que eu vou falar com o Flávios, que é da Sintra Comunicação. Ele dá um grande apoio de marketing para empresas. Vou falar também com o Flavinho, que fala sobre educação financeira. E aí eu vou trazendo pessoas. Também vai vir o Rodrigo Lopes, e a gente vai desenvolvendo esse canal. Conseguiu Pronto, voltar? Não tem voltei. problema? Não, estava tranquilo, não sei. Eu até mandei uma mensagem para a pessoa que tinha me mandado que não estava conseguindo entrar. Eu até mandei para ela de novo o link. Então, acho que ela vai conseguir agora. Eu estava falando aqui das pessoas que a gente entrevistou, né? Sim. Marcos Paixão, Edson Japão, Rafael Romero, Mônica Cury, que já estão aprovados pelo Partido Novo, né? Vai ser entrevistado também o Edu Domingues, Rodrigo Lopes, vai ser entrevistado o Tony Peixoto.
né? O Ed já é a terceira live nossa, né? Já A é a gente nossa falou terceira. sobre eleições. O Isso. Ed é uma pessoa que trabalha com eleições, é um estudioso no assunto, ele tem os 4 P's, né, que a gente falou na Sim. semana passada, que parece que a ideia ficou fixa na mente das Pois pessoas. é, o pessoal pegou bem esse negócio, né? Os 4P's e até para a gente retomar esse assunto, Edu, pegando aí, não sei se tem pessoas que estão dentro do grupo que nos acompanharam na semana passada, mas os 4P's, o conceito ele é muito simples, ele é um conceito que a gente falou na semana passada muito voltado para a eleição, mas ele é um conceito que pode ser aplicado para qualquer coisa, né? Para um produto de bens de consumo, para um serviço, para o que você estiver oferecendo, você tem que ter na sua cabeça, você tem que ter um entendimento de que você tem que garantir que os 4P's estão cobertos. Né? Então, o que são os 4P's? Nada Repete mais é os do que, 4P's. primeiramente, acho que é importante. Então, primeiramente, a questão da procedência. Então, qual que é a origem do que você faz? Então, por exemplo, hoje a gente falou muito disso na semana passada, mas tem muito o conceito de onde o produto que você está fazendo, por exemplo, é trabalho análogo, trabalho tem risco de trabalho escravo, faz testes com animais. Então, qual que é a cadeia? Então, é um produto que tem agrotóxico, como que eu vou garantir, então, que é um alimento que não tenha produtos que tenham agrotóxico? Enfim, então, tem uma série de questões que você tem que ter uma preocupação quando você está falando dessa sua procedência. Depois a gente fala de uma coisa que é extremamente importante, que é qual é o propósito. Né? Então, para que aquilo serve? Para que aquilo existe? Qual que é o propósito daquilo dali? Então, o propósito é o que move qualquer coisa, né? Seja um serviço, seja um produto, seja um negócio. Qual o seu propósito? Para que aquilo serve? Por que eu deveria despender meu tempo, energia e esforço em algo? Então, por que eu preciso daquilo? Né? Então, essa questão do propósito é extremamente importante. Os outros 2P's estão mais ligados à emoção. O primeiro deles é a questão da paixão. Então, você tem que amar aquilo que você faz. Você não pode gostar só, você tem que ter paixão. Você tem que ter um negócio, falar assim, putz, isso daqui é de fato o que eu almejo, isso aqui é o que eu espero, isso aqui eu me dou, mas eu tô vendendo esse produto, mas é como se eu estivesse dando um pedaço de mim dentro daquele produto, dentro daquele Se serviço. entrega, né? Você entrega aquilo, mas você entrega com paixão, não é só uma entrega, não é só um produto, não é só um serviço. Né? Então, quando a gente estava falando muito das eleições, tem uma preocupação muito grande hoje dos candidatos, que é assim, cara, qual que é a sua paixão? Se você está indo para ser mais um, se você está indo para não fazer diferença, se você está indo para simplesmente compor lá os 512 deputados que a gente tem, cara, não sei se é isso que vai te mover e nem se é isso que você vai conseguir transmitir para as outras pessoas, né? E por último, e não menos importante, é a pessoas, né? Então, assim, ter empatia, entender o outro lado, se preocupar com quem você está vendendo, entender qual que é a necessidade do seu cliente, do seu consumidor, entender quem são as pessoas que fazem parte da sua empresa, que fazem parte do seu negócio, entender a cadeia. Então, quando você fala de pessoas, você tem que entender assim, cara, hoje o ativo mais importante de qualquer empresa, pessoal, seja grande, pequena, média, seja um autônomo, seja o que for, o ativo mais importante das empresas são as pessoas. Né? As pessoas são o ativo mais importante. Então, é onde elas investem a maior parte da sua energia, é onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo trabalhando, etc. Então, é onde você está mais tempo. Então, se você não tiver essa questão de pessoas muito clara e essa preocupação com as pessoas, cara, você tem grandes chances A de gente, fracassar. a gente, a gente está na época do H2H, Tem que é o. uma, que tem É, uma teoria, né? Então assim, existe essa preocupação, a gente fala muito do tipo, como é que vai ficar com relação à inteligência artificial? Acho que depois a gente pode até fazer uma live em relação a isso. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que preocupar assim, que, cara, o ser humano, ele nunca vai deixar de ser peça fundamental dentro de um No processo de... processo, Nunca, em qualquer entendeu? processo, Nunca. né? Exato, Tudo nem é que feito seja... para ele, né? Exato, então Tudo nem é que feito seja no para ele. final, nem que seja lá na ponta, né? Como consumidor final, na aquisição de um produto, o ser humano vai continuar existindo, vai continuar sendo peça fundamental. Né? Então, essa preocupação você tem que ter. Então, a gente falou muito forte dos 4P's. Hoje, o que a gente está trazendo para hoje? E aí a gente falou muito disso, de como isso se volta para os negócios. Né? Então, tudo isso que a gente está vivendo, todo esse momento de transformação, como isso se volta para os negócios, como é que isso se apresenta diante da gente com relação ao que a gente tem no nosso dia a dia agora. Porque assim, se a gente parar para pensar, a gente teve
uma mudança que foi relativamente gradativa ao longo dos últimos anos, né? Então, por exemplo, a gente teve o surgimento de, vamos pegar aí, né, os últimos, mas a gente teve o Uber, a gente teve, então o Uber surge, só para quem não entende, ele surge exatamente nessa época em 2008, né, nessa época de crise, etc., em que, na verdade, duas pessoas, elas estavam na França, queriam tomar um táxi, os táxis estavam todos abarrotados, ele não tinha como ter uma alternativa, e a única alternativa que ela tinha era o Black, né? E aí ela falou, cara, desculpa, mas não é possível que só possa transitar com o Black no preço lá na Lua. E tinha também uma questão da crise em que as pessoas precisavam de renda, né? Então por que eu não posso compartilhar o meu próprio veículo para fazer esse tipo de transporte, etc. Então surge o Uber. Então o Uber vem atender uma necessidade, a gente vai falar isso depois, mas por exemplo, o Uber veio, depois a gente teve Airbnb, que veio nessa mesma época. E aí, qual que era a necessidade do Airbnb? Pô, principalmente lá na área do Vale do Silício, para quem não conhece os Estados Unidos, etc., ela é uma região que é extremamente cara, muito cara. São Francisco é uma região muito cara. E ela é uma região que tem poucas opções de hotel. E os hotéis são caríssimos. Por quê? Porque, cara, quando é lei da oferta e da procura, né, pessoal? Quem conhece isso de marketing sabe que, tipo assim, quando você tem baixa oferta e alta demanda, você consegue praticar os preços que vocês querem, e aí lá naquela região eram preços extremamente altos. Eis que surge uma opção chamada Airbnb, em que você pode alugar um espaço da sua própria casa para receber alguém que vai ficar alguns dias ou um período, etc., e depois ela vai embora, né? E hoje a gente tem uma empresa que vale 25 bilhões de dólares. E ela cobre vacância dos hotéis também, de casas. Várias. Ela Ela tem, hoje tem uma, ela tem ela hoje, pra tem você ter uma uma ideia, estrutura ela muito fez bem agora, em função formada. da crise, do corona, ela fez todo um funding, ela está financiando todos os cancelamentos que aconteceram nesse período, então ela está ressarcindo todo mundo, ela está ajudando as empresas, porque já tinham formado várias pessoas, já tinham colocado isso como negócio, né? Então ela está ajudando essas pessoas, então assim, você vê que ela se torna uma referência dentro do negócio. E a terceira e grande mudança que eu gostaria de falar é os nossos amigos do Netflix, né? O que é o Netflix, né? O Netflix é uma opção que surge e ela quebra, literalmente quebra, a Blockbuster, né? A Blockbuster, quem lembra, era aquela loucura que você alugava um filme hoje, tinha que entregar em 24 horas, e aí você tinha aqueles paredões com os lançamentos, era aquele negócio muito louco, você ia lá, tinha que ir lá, toda sexta-feira o pessoal alugava 3, 4, 5, 6 filmes, mas tinha 24 horas para assistir, o cara maratonava, o cara madrugava, ai meu Deus do céu, eu tenho que assistir tudo. Então morria do coração para poder assistir todos os filmes, porque ele tinha 24 horas para entregar, né? E aí eis que surge uma opção em que você, cara, assista a hora que você quiser, quando você quiser, como você quiser. Se você quiser assistir 20 filmes, um filme ou dois, você vai pagar um valor E a fixo. parte que você quiser, né? E, cara, assim, então, de novo, essas três empresas, elas surgem, e aí é o grande ponto da nossa discussão para as pessoas entenderem, é assim, para atenderem uma demanda, né? Que é a questão de... Deixa eu ver. Ainda tinha isso, tem uma pessoa aqui falando, ainda tinha mais isso, mais para trás, né? Devolver, Isso era na época antes do DVD, né? Então, rebobinado. quando a gente Rebobinar. tinha as É fitas, verdade, é tinha verdade. que entregar ainda, isso é verdade. Então, assim, tinha uma série de regras. E aí, quando você pensa, por que todas essas empresas surgem e por que elas dão certo, né? E aí vem o grande pulo do gato, e aí por isso que a gente falou um pouco de mentalidade. Por que elas deram tão certo? Porque elas vêm atender uma necessidade, o centro das atenções delas se chama o consumidor final, o cliente. Então, quando você tem um negócio, uma empresa, ou você está voltado para o cliente final, aquele que está lá na ponta. Então, assim, por que os táxis começaram a quebrar e o Uber deu tão certo? Porque, cara, ninguém aguentava mais os táxis super mal-humorados, não faziam corridas curtas, eles queriam fazer o caminho que eles queriam fazer, não te dava E o opção de valor, absolutamente né? O nada, o valor. valor exorbitante. Então, assim, e se você falava assim, qual que é a sua corrida? É daqui para ali. Ah, não, aí não vai dar, é muito pouco, não vou Não vai fazer, dar, não não interessa, vai, estou não, indo para não, outro não. caminho. Não, aí você ligava, não, eu estou super preocupado, não dá, não rola. Era um grande negócio ter uma alvará. Então, assim, então você via que era um negócio fora do normal. Então, a preocupação com o cliente onde estava? Em lugar nenhum. De repente surge uma opção cujo centro é o cliente. Netflix, a É. mesma coisa. E aí, E eu, por eu, último, Airbnb. e eu diria mais uma coisa, não é para o cliente,
é do cliente, né? Sim. É do cliente para a empresa e não é você criar um produto para o cliente. Você Sim. tem que ouvir, né? Que a teoria do marketing, o marketing existe, que é justamente aquele lugar da empresa estratégico que vai ouvir o que está acontecendo no mercado e perceber qual é a demanda. Porque não adianta você ter um produto que não atende à necessidade do teu cliente. Exato. A Se Cissa você está não fizer uma falando exatamente pesquisa, isso, entendeu? A Cissa está falando exatamente isso. Então, o que faz as muitas pessoas buscarem vezes, alternativas é você não ter a dificuldade de você achar a necessidade. Então, você vai buscar é isso alternativas, aí. né? Então, isso é uma verdade. E aí, pegando o gancho, e até falar um pouco do que a gente vai tratar hoje, até para todo mundo entender e saber como vai funcionar, é o seguinte, a gente vou abordar aqui, eu discuti um pouco com o Edu. Então, da mesma maneira como na semana passada a gente deu 3 direcionais ou 3 insights grandes para as pessoas pensarem e avaliarem o que pode ser feito dentro da sua realidade, porque cada um tem uma realidade, né? Se eu sou um microempreendedor, eu tenho uma realidade. Se eu sou um empresário, eu tenho outra. Se eu sou funcionário, eu tenho outra. Mas em todas elas, a mudança de mentalidade em função de tudo que está acontecendo agora se faz extremamente necessária, né? É só a gente ver o que está acontecendo. De repente, né? Foi uma mudança drástica e brusca para todo mundo, né? Vamos pegar, por exemplo, home office. Era um negócio que, querendo ou não, as pessoas falavam, mas ficavam sempre com o pé atrás. Ah, as empresas para dar um home office, eu não sei se o cara vai estar trabalhando, eu não sei se de fato ele vai estar se entregando, eu não sei se de fato ele vai estar falando que está fazendo home office, mas ele está em casa e está fazendo outra coisa. De repente, todo mundo tem que fazer home office. Então, houve uma série de quebras de paradigmas de coisas que foram aceleradas num nível que perdeu-se a razão matemática, né? A gente fala que quando a gente está numa curva de crescimento, ela vai assim, né? Essas curvas do que aconteceu agora, ela simplesmente fez assim e fez assim. O cálculo matemático ele ainda existiu, a gente parou de contabilizar porque foi uma mudança muito drástica, né? Foi uma mudança muito brusca. Então, home office virou uma realidade. Uma outra coisa que aconteceu, ter as pessoas em casa e fazer homeschooling, ou sistema EAD, no caso de faculdades, etc. Né? Era uma coisa que também a gente resistia, do tipo, mas será que as crianças vão estudar? Mas será que os alunos vão aprender? Mas será que a gente vai conseguir fazer? Existia resistência com o Muita EAD. resistência, Será muita. que é a Aí, mesma qualidade? Será que é o mesmo professor? Será que é será a que... mesma qualidade de ensino? Exato, porque o presencial, porque a gente tem que estar lá, né? Se a gente pega aí, a gente tem que estar no presencial, a gente tem que estar no lado a lado, tem que conhecer, né? E aí, de repente, cara, parou. E aí o sistema EAD também é outro, explodiu, virou a única alternativa. A Lê entrou também, ela está Ali. participando do processo. Então, Ela, assim, ela, ela disse que vai participar da entrevista, né? ó, tá certo. Então, assim, então a gente vê uma mudança drástica. Então, foram coisas que aconteceram que, de repente, foi da noite para o dia, né? Então, a telemedicina, por exemplo, que é uma das pautas dos deputados do Novo, a gente tem uma vereadora, uma deputada federal, que é a Adriana Ventura, que está encabeçando isso, conseguiu aprovar uma PL voltado para a telemedicina. A telemedicina era um negócio que não iria acontecer de jeito nenhum, que era um negócio que havia uma resistência médica gigantesca, porque como é que vai fazer telemedicina sem olhar, sem examinar, sem ver, sem... Então, você vê que de repente o sistema muda, né? Então, de repente você houve uma mudança brusca e drástica na situação que faz com que a gente veja coisas que a gente tem que interpretar que elas vieram para ficar, não é que elas vão voltar. Quando? Eu queria fazer uma observação em relação a isso. Claro. Eu acabei ouvindo alguns comentários sobre esses. É alguma coisa que eu já pratico há um bom tempo, né? O trabalho home flex, ou home base, né? A partir da sua casa. E aí o que acontece? Tem uma coisa muito interessante nesse processo, que está em análise, né? A gente não sabe se essa mudança é drástica a ponto de todo mundo, a partir de agora, trabalhar dessa forma, né, home, ou de repente todo mundo trabalhar de forma digital, ou a gente não sabe se as empresas elas vão querer permanecer, ou talvez por ser uma dificuldade que a gente está passando no momento, isso seja tão marcante que incorpore nas pessoas.
Então, isso é bastante interessante. É. Um outro detalhe das empresas que você falou de digital e que já era presente é, por exemplo, toda a tecnologia que a gente tem hoje, né, no próprio Instagram, que a gente está conversando aqui, duas pessoas, cada uma no seu local, poderia estar num estúdio, poderia estar na empresa, a gente poderia estar numa sala de reunião, né, conversando, batendo um papo, de Mas eram repente coisas que não eram telefonando. reais, né, Edu? Eram Não coisas era que não eram. real, Era não assim, do era real. tipo, hoje, por exemplo, a gente tem reuniões aqui, o Edson está falando em relação a reuniões virtuais do tipo Zoom, ele está colocando aqui um ponto que é real, é do tipo assim, coisas como o Zoom, que você tem várias pessoas ao mesmo tempo discutindo e debatendo sobre um assunto, eram coisas que eram ilógicas, por mais que a tecnologia já existisse, Inimaginável. ela já existia, a tecnologia já existia. Então, assim, só Mas a que de gente não repente. pensava em se adaptar Não. nisso. Só que assim, só que essas mudanças, Edu, o que tem que ficar claro para todo mundo é que assim, elas vieram e vieram para ficar, né? De repente o Sim. sistema ele está funcionando, muito difícil hoje a gente voltar para um A sistema gente como a gente voltar no trabalha. processo Não anterior. vai, não vai. Então assim, então o que as pessoas têm que ter em mente é que assim, o que veio, tem muita coisa que vai ser passageira sim, mas coisas que são reais. Eu vou dar outro exemplo, delivery. Pessoal, os supermercados, e é um segmento que eu trabalhei durante muitos anos, os supermercados, eles representavam em torno de 1, 2% do faturamento total dos supermercados. Por quê? Porque as pessoas continuam com o hábito de querer estar lá, de querer ir lá, de querer pegar o produto, de querer ter esse contato. De repente, com o que aconteceu, cara, a gente teve uma mudança drástica. As pessoas, todo mundo pedindo delivery. Então, assim, então as empresas não estavam preparadas para isso. Nenhum grande supermercado estava preparado para isso. De repente, essa virou a única opção. Então, a gente tem que entender que muitas das coisas que aconteceram já existiam, então a tecnologia já estava disponível, mas a gente não soube aproveitar isso. Então, por isso que a ideia aqui Na do call é verdade, a não é que gente. a gente não soube aproveitar, a gente não quis, né? Não, a Não gente quis tinha inovar. resistência, a gente tem resistência, tá? E aí eu vou falar disso nos 3 pontos aqui que eu trouxe para a gente Ou medo, apresentar. resistência ou É, medo? eu diria que é mais. Tem uma coisa que eu vou chamar, que se toda mudança, ela traz uma coisa que a gente chama de custo de oportunidade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, eu ia começar ele ia ser o segundo, mas eu posso começar por ele. O custo de oportunidade, o que acontece? Quando a gente tem uma empresa e a gente efetua uma venda e a gente ou um serviço, vamos entrar na área de prestação de serviço, tá? Então, eu faço um serviço, eu presto uma consultoria, beleza. Então, eu estabeleço quem são meus clientes, estabeleço eles aqui. Eu entro num nivelamento em relação a eles, vou fazer prospecção e vou crescendo, tá? E esses clientes vão crescendo, eu vou falando que eu vou aumentar a minha base de clientes, essa é uma tendência natural, né? Você vai fazendo uma curva normal. Ok. O que acontece? Quando surge uma nova ideia, quando surge uma nova necessidade, você olha assim e você fala, eu opero há 2 anos nesse formato, é um formato de sucesso, estou ganhando meu dinheiro, estou faturando bem, estou crescendo. Então o que acontece? Zona de Então, conforto. uma mudança, ela é um risco. Toda mudança, ela exige risco. E aí o que acontece? O que a gente chama de custo de oportunidade, ele se torna alto. Por quê? Porque, putz, se eu já tenho o meu faturamento aqui, etc., está indo bem, estou em crescimento, de repente eu vou fazer uma mudança brusca naquilo que eu opero, uma mudança nesse sentido vai ter um custo, e eu não estou, às vezes, disposto a correr esse custo, ou o custo ele é alto. O que a gente teve com a crise? Os custos de oportunidade, eles se tornaram ou mínimo ou zero. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente chama o seguinte, e aí eu tinha feito algumas anotações, mas assim, a gente tem que pensar que eu tenho que imaginar que o meu negócio, ele agora está sofrendo uma grande mudança. E eu preciso tomar uma decisão que é, eu posso segurar e pensar em mantê-lo do jeito que ele está, que hoje não tem, entre aspas, valor nenhum para as pessoas. Vou dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil até para as pessoas entenderem. Um restaurante que hoje opera em uma zona comercial. Tá? Esse restaurante que opera numa zona comercial em que ele tinha o seu público cativo, porque as pessoas desciam das suas empresas, dos seus conjuntos comerciais e iam nos restaurantes daquela região, esse cara estava tranquilo. Ele sabia que só precisava trabalhar de segunda a sexta. Não precisava ter mudanças. De segunda a sexta estava ali o seu saláriozinho, papapá, sua remuneração, etc. De repente, mudou. Mudou. Então, assim, ele está fechado. Então, o que ele tem que pensar? Ele tem que pensar se ele vai agir pensando no que eu tenho hoje ou pensando no que vem para frente.
Então, o custo de oportunidade dele se tornou zero. Porque, cara, ele está com o restaurante fechado. O que ele tem a perder se ele pensar em um novo formato? Em pensar em estabelecer delivery? Ou talvez ele vai estabelecer o seguinte, cara, home office agora vai ser uma realidade no mundo. Então, que tal se eu entregar kits prontos para as pessoas prepararem a sua própria refeição? Ou estabelecer um sistema de... Existe uma empresa. existem várias, Edu, mas assim, mas você tem que pensar que assim... Existe uma empresa que eu até fiz um estudo desse caso. Sim. E eu não vi ela decolar. Por que ela não Não, decolou? Porque porque não existia um momento de não era o oportunidade como momento. esse. Exato. Então, assim, então, de novo, então, as pessoas, as empresas, esses restaurantes, pegando o exemplo claro, eles vão ter que se adaptar. Qual que é o custo de oportunidade dela para fazer uma mudança como essa? Hoje é zero. Se ela fizesse essa mudança antes da crise que a gente está tendo agora, qual seria o custo de oportunidade dela? Gigantesco. Por quê? Porque como é que ela vai. Para que ela precisa oferecer delivery quando ela tem o público dela cativo? Há um mês atrás, ela tinha, cara, o restaurante dela cheio. Todos os dias o restaurante dela estava cheio, porque as pessoas desciam dos seus conjuntos comerciais e iam até ela. Ela não precisava fazer mais nada. Ela faria opções de, segunda, fazer um tipo de comida para as pessoas não enjoarem, etc. Mas ela não precisava ter. Aí você chegava para ela e falava assim, olha, você tem que pensar em delivery. Imagina, delivery? Tá maluco? Ó, acho que seria legal você pensar em kits, em preparar refeições diferenciadas. Para quem faz home office. Quem faz home office? Ninguém faz home office. Você acha que as pessoas... Ninguém acredita em home office. Então, de repente, os negócios mudaram. Então, a primeira dica que eu dou, e aí vale, de novo, pessoal, a gente está falando de restaurante, mas isso vale para o serviço. Né? A gente tem casos, por exemplo, de psicólogos e psicoterapeutas, etc., por exemplo, que estão fazendo as suas sessões via telefone. E fazendo via Skype, ou via Zoom, ou via o que for. Né? Uma coisa que você não precisa mais estar no dia a dia, você não precisa estar mais real, não precisa estar eu e você juntos. Sessões de coach. E aí, de repente, aí imagina que o negócio muda num cenário gigantesco, porque aí o que acontece? E aí entra um pouco do que você falou. Né? Então, aqui a questão também a Denise está falando da telemedicina. É isso daí, exato. Foi o que a gente falou. Também falou a respeito da resistência do Instagram. Exato. É isso aí. Então, tudo isso fez com que a gente tenha que ter essa mudança de mentalidade. Então, essa é a primeira dica. A primeira dica é, entendam que vocês têm que pensar em não se resguardar sobre o que você tem hoje, e sim pensar no que o que vai acontecer depois, o que a gente chama de day after, né? O próximo dia. Então tem uma preocupação sobre o depois. Por exemplo, quem faz isso a gente está falando de terapia aqui, por exemplo, e faz agora via online, via Skype, ou via a forma que for, Zoom ou Hangouts. Ok. Para que eu preciso ter um consultório? Para que eu preciso ter o custo de ter um espaço? Olha que pergunta interessante. Primeiro teve a Live Up, né? Que o Edson Fontes fala. O Edson Fontes é teu pai, né? É o papi. É o papi. Ele está falando aqui da Edson Fontes, ele fala consult office. Consultor office, né? Então, assim, de repente você não tem mais o custo de deslocamento. E tem mais uma observação aqui que a Denise fala, é porque sai do arrastar. visor. É só arrastar. Denise, ela falou a respeito Denise, ela fala aqui... as mudanças são necessárias. Ela fala de uma coisa que eu achei interessante aqui. Isso, então eu vou falando, aí você pega aí. Como cria o custo de oportunidade? Isso. Explica para ela. Foi uma pergunta do Davi, né? Então, como é que se cria um custo de oportunidade? O custo de oportunidade é o custo, você tem que avaliar o custo da mudança, né? Então, o custo da mudança é o custo que você tem que avaliar, que é o custo de oportunidade. Então, de novo, se a gente voltar para o sistema de quem opera hoje, um restaurante que está fechado, e ela vai ter que fazer uma estruturação para virar um delivery, o custo de oportunidade dela é como que eu faço para entrar em contato com iFood, com Raps, com Uber Eats. Então, ela vai ter que ter um custo de oportunidade para entender quais são os custos que ela não tinha, porque ela nunca operou nessa plataforma, e aí ela tem que avaliar, pode falar. Só um detalhe. Em relação ao custo de oportunidade, eu acabo falando muito sobre isso e trabalhei um pouco com consultoria. Quando você tem um modelo de negócio, por exemplo, você está comentando muito sobre restaurante, né? O cara tem uma operação. Quando você fala para ele, não, transforma o teu negócio em delivery,
ele nunca vai imaginar que isso é possível. Como é que eu vou largar algo que eu tenho consolidado para, de repente, perder tudo que eu tenho e criar um delivery? Então, ele está criando um segundo negócio. Mas agora, nesse momento, mas Edu, calma, mas o que a gente tem que pensar é que assim, neste momento, vamos pensar de novo sobre a tótica do hoje. Mas a gente tem que pensar no hoje, Edu. O que a gente tem que ter em mente é o hoje. Só respondendo a pergunta do Davi para ele entender. Sim. Aí o que acontece? Porque a dúvida dele é muito interessante para os demais. Porque o que acontece? Num segundo momento, por exemplo, eu tenho uma loja de pizza, por exemplo. Eu atendi muita pizzaria já na minha vida. E você chega na pizzaria, ele já tem o modelo delivery, ele já tem o modelo que é o serviço à la carte, a pessoa tem o rodízio, tem o atendimento, e aí você chega com uma terceira opção, por exemplo, que é o que eu gostaria de falar como custo de oportunidade, que é, de repente, ele falar, não, eu vou desenvolver um aplicativo para vender minha pizza, eu vou criar um site para vender minha pizza. Então, naquele momento, ele não comprometeria nem o negócio que ele tem no restaurante, nem o negócio de delivery, que também é consolidado no Brasil. O delivery, pelo menos em São Paulo, capital, é muito, muito bem definido. Sim. E aí tem o custo de oportunidade, que a empresa vai te oferecer um custo baixo, e falar, poxa, por que você não experimenta criar o teu site, colocar o teu produto, ao invés, de repente, de entregar panfleto? E aí trabalhar pela rede social. Muitos deixaram de perder essa oportunidade porque estava consolidado a panfletagem ou estava consolidado o delivery. Automaticamente, no momento que a gente vive hoje, isso volta a ser um custo de oportunidade. Sim. Agora, eu não crio o custo de oportunidade. Tem que existir uma empresa que te ofereça isso, que pensou no cliente e está te oferecendo no mercado. Sim. E você tem que ser a empresa para oferecer isso para o mercado. Sim. A gente não está aqui nem discutindo em relação à entrega, né? Porque, de fato, qualquer mudança de disrupção, ela vai exigir um apoio, né? Ela vai exigir alguém que te apoie nisso, né? O que a gente está trazendo aqui é muito de dizer que essa possibilidade de mudança, quando ela existe, então você tem que pensar o seguinte. Então, a primeira dica é, tudo que a gente estiver falando, pessoal, a gente vai dar a teoria, o Edu está exemplificando coisas que são no total, até para vocês entenderem o que significam. Mas o principal que vocês têm que entender é o seguinte, é como vai ficar o que a gente vai ter a partir de hoje. Em função de tudo que a gente está vivendo, quais são as 3 grandes, eu diria, mudanças de mentalidade que a gente tem que ter para qualquer coisa que a gente leve, tá? Então, a primeira delas, que foi o que a gente falou, é essa questão de eu vou me prender ao hoje, né? Ou eu vou pensar em agir sobre o que não existe, sobre o que eu não tenho como custo de oportunidade. Então, eu vou pensar sobre o amanhã do que viver o hoje. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica está atrelada, pessoal, a uma coisa que a gente tem que pensar em que, assim, o medo, ele é um trick, né, que a gente chama. Ela tem uma válvula que ela pode te ajudar ou ela pode te atrapalhar. Então, o que aconteceu nesse período agora que a gente está vivendo? As pessoas, a gente fala que elas se contraíram. Então, o que elas fizeram? Elas se estocaram, né? A gente viu aí as idas aos supermercados, o pessoal indo, comprando, papel higiênico a rodo, como se fosse um negócio, assim, acho que o pessoal estava se alimentando de papel higiênico, e aí o pessoal comprou papel higiênico, então papel higiênico, e comprou uma série de produtos e a casa está abarrotada, está super estocada. Ok. Então, esse foi um período que a gente chama de contração. Ok. Mas a preocupação dela, de novo, tem que ser assim. Tudo isso que está acontecendo vai acabar. Então, ela tem a oportunidade também de ter a visibilidade de que ela tem que pensar em expandir. Ela tem que pensar em alternativas do que vai acontecer depois. Então, se hoje eu estou vivendo um período de introspecção, de internalidade, etc., o que vai acontecer depois? Como é que eu faço para me expandir? Como é que eu faço para pensar no que vai acontecer depois? Então, essa é a segunda dica. Né? Entendam que a crise ela vai passar. Então, esse pensamento de expansão, ele tem que ser uma realidade na vida de todo mundo. A gente tem que pensar que, ok, no primeiro momento a gente contraiu, mas a gente tem que pensar na expansão, a gente tem que pensar na mudança, a gente tem que pensar numa mentalidade diferente. Eu vou dar um outro exemplo aqui.
Tem uma pessoa que eu conheço, que é de odontologia, por exemplo, não tem nada a ver com o que a gente estava falando até agora. E no sistema de odontologia, o que aconteceu agora, né, pessoal? Acabou. Né? Você só vai no dentista agora, nesse período de crise, você só vai se você quebrar o dente, né? Mas fazer manutenção, ou você fazer alguma coisa que você estava planejando fazer, um branqueamento, etc., você vai jogar para depois, né? Então essa pessoa está passando por um momento agora de grande mudança, porque de repente o negócio dela mudou totalmente. Então ela tem que pensar no processo de expansão, de expandir. Então, uma das dicas, por exemplo, conversando com ela, o que eu pude discutir e apresentar para ela foi o seguinte: que tal ela já é formada, super mega ultra blaster, master de odontologia? Cara, por que você sempre quis dar aula? Por que você não ensina as pessoas sobre a importância de um bom cuidado bucal? Por que você não pode ensinar as pessoas por que elas devem fazer os cuidados que se faz de escovar 3 vezes ao dia? Por que deve ter uma preocupação com relação à higiene? Para que faz? Para que é o uso do enxaguatório? Para que você deve usar um fio dental? Então, que tal você criar um canal em que você vai dar dicas? Que você vai dar educação. Então, por que você pode fazer isso? E aí você está fazendo o quê? De novo, é um movimento de expansão. Porque ela sempre teve um atendimento normal. E por que ela vai expandir? Porque na hora que a crise passar, e de novo, pessoal, essa crise ela vai passar. Na hora que ela passar, essa pessoa não está mais com uma fonte só de renda, entre aspas. Essa pessoa conseguiu adquirir uma segunda fonte, que pode se tornar até a principal fonte dela. E vai fazer com que ela pense em fazer outras coisas que ela nem tinha imaginado fazer. Então, a segunda dica que eu dou é a questão da expansão. Então, não contraiam, pessoal. Não contraiam. Façam uma expansão. Pensem diferente de como fazer o seu negócio dentro daquilo que você faz hoje. Uma observação muito importante. O Paulo Denoni entrou, eu cheguei até a comentar sobre ele, né, que é uma pessoa muito querida. E a Mônica também entrou falando que está travando, deve estar travando na tua rede. Verifica se é a tua rede, tá? Travou a minha tá também. boa. Você não tá vendo? A nossa aqui também. O Davi também está comentando que travou. Veja, esse horário que a gente está conversando é um horário que tem muitas lives. Então, Sim. tem muita gente na rede nesse horário. Né? As pessoas desligam a televisão, falam chega de televisão por hoje, e elas acabam. Tem gente, tá falando que agora tá funcionando. Agora então, está indo. Aqui está então vamos indo. aproveitar. Então, Beleza, então vamos seguir. Então, beleza. Então a gente assim, falou. Pode falar. Deixa eu fazer uma recapitulação do que a gente falou aqui para todo mundo pegar, tá? Sim. Primeiro, o Ed falou sobre as empresas que se modernizaram e que ouviram o cliente e utilizaram da tecnologia para expandir. Né? Vamos usar essa palavra aí, expandir. Isso. Criar novos horizontes, novas possibilidades de negócio. Agora, existe uma característica muito mais presente das pessoas visionárias para conseguir enxergar o que tem à frente. Então, esse processo de expansão, a gente tem que lembrar que muitas pessoas ainda não conseguiram desenvolver. E elas têm que procurar desenvolver. E aí Sim. envolve outras questões do empreendedorismo que muitas pessoas não possuem. Sim. Mas precisa estar habilitada para ser criativa. O brasileiro é criativo. Ou, Edu, o principal. A gente tem um grande defeito como ser humano, que era a humildade de procurar ajuda. Às vezes a gente não sabe fazer, mas a gente mesmo assim quer fazer. Então a gente não procura ajuda. Então a gente tem que entender que a gente tem que ir atrás. Se a gente não conhece, não é só conhecimento. Eu talvez tenha que, num primeiro momento, buscar ajuda profissional. Ter ajuda de um consultor, ter ajuda de um especialista, fazer um curso, fazer algo, mas assim, nem todo mundo nasce nato com uma informação. Então a pessoa tem que entender que essa humildade de entender e de interpretar de que eu preciso de ajuda é uma necessidade. Quem opera um negócio, quem tem uma consultoria, quem é profissional, quem é autônomo, quem é um profissional liberal, tem que entender assim, cara, você vai até um determinado limite. Você não pode fazer mais do que aquilo. Né? Então você não pode estar indo além do que seja a sua capacidade.
Então não seja cabeça dura, não seja turrão e deixe de procurar ajuda. Procure ajuda de um especialista, converse com outras pessoas, tente entender como outras pessoas operam, como elas fazem o negócio. Então é extremamente importante que exista essa preocupação de que você não vai saber tudo. E tudo bem, não tem problema. Mas o mais importante é saber que você precisa procurar ajuda. Né? Então, não tente levar esse processo sozinho. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Eu sou professor de marketing e professor de empreendedorismo. Também sou coach de negócios. Muitas pessoas possuem preconceito por não conhecer o que é coaching, por exemplo. Ou não procuram fazer um curso de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de negócios, né? Entrar num curso EAD, ou pegar um livro e ler como que uma pessoa se superou na sua vida, ou como ela chegou no ápice da sua carreira num prazo curto de tempo. Então, o que acontece? Eu queria aproveitar, porque esse é o assunto que nós debatemos muito na educação empreendedora, que o processo de desenvolvimento, ele começa quando você assume o controle da sua responsabilidade diante do Protagonismo, né, problema. Edu? É o Protagonismo. protagonismo. Você é o Spielberg da sua vida. Construa a sua história, né? Construa a sua história. Qual é a história que você está criando da sua própria vida no momento que a gente está vivendo? Por exemplo, eu saí de uma zona de conforto, onde eu trabalhava home office na minha casa, ninguém sabia onde eu estava, ninguém sabia o que eu fazia. De repente, em contato com o Ed, porque eu não acredito em acaso, mas eu acredito em atração, né? Porque nós somos atraídos não é só pelo contato pessoal da paixão, pelo corpo, pela pele, é também pelo que a gente tem na mente, pelo que a gente tem dentro da nossa alma. Então, a partir do momento que você começa a pensar numa determinada vibração e você começa a se autodesenvolver, você vai atrair pessoas que querem se desenvolver. É automático, é uma energia, é uma sintonia. E aí eu acabei me excedendo nessa área de desenvolvimento pessoal, que é uma área que eu estudei bastante e é uma área que eu gosto. Então, se você está tendo dificuldade para encontrar uma oportunidade na sua vida agora, nesse exato momento, e não sabe o que fazer, e você está muito preocupado com o seu boleto que vai vencer, ou está preocupado com a situação da empresa que você trabalha, ou com o momento que nós vivemos, é hora de olhar para dentro e ver o que você pode fazer e quem você pode procurar para te tirar essa dúvida do seu próprio potencial para enfrentar essa dificuldade. Perfeito, Edu. Faz sentido, Ed? Faz sim. E assim, de novo, até a Denise comentou aqui, né? Não dá para fazer tudo sozinho, temos que ter equipe, né? Então, primeiro você não pode ser essa estrela principal e achando que dá para conduzir tudo sozinho, não dá. E de novo, por isso que eu falo, procure ajuda, né? Tenha a humildade para de fato procurar ajuda. E aí, até para a gente não estender demais e até abrir um pouco mais se alguém tiver mais algum comentário para fazer, então a gente falou de duas dicas, né? Então, uma é expandir e não contrair. A segunda foi, não se preocupe com o que você tem hoje, porque o que você tem hoje, entre aspas, já não tem mais valor. Se preocupe com o próximo passo, se preocupe com o que vai vir, né? Então, essa é a segunda dica. Então, aquilo que a gente falou do tipo, eu vou estar mantendo então os meus clientes, etc., que não existem, eu posso estar pensando em uma oportunidade de negócio para conseguir sobreviver hoje. Então, pense no que você pode fazer no amanhã, e não no hoje, porque você não tem mais custo em relação a isso. E a terceira dica, e que é extremamente importante, é que a gente tem que pensar, existe um termo, e isso por ter trabalhado em grandes empresas de bens de consumo, principalmente as americanas, o americano ele tem um termo que se chama follow the money. O que é isso? É siga o dinheiro, né? E por que isso acontece? O que a gente tem que pensar, pessoal? No período de crise, as pessoas naturalmente contraem. É natural do ser humano. Você contrai
as suas despesas, você contrai você verifica como estão as suas reservas, você verifica como estão os seus custos, você contrai. Independente de empresa, pensando como autônomo, pensando como profissional liberal, você contrai, é natural. Ok, mas você ainda vai ter gastos. E aí o que acontece? O follow the money, ou siga o dinheiro, é você entender qual é o caminho que esses gastos estão sendo feitos. Então vamos pegar o nosso exemplo hoje. O que está acontecendo hoje, pessoal? De repente, ninguém te estrutura, né? De repente, todo mundo está fazendo home office. Ok. De repente, as pessoas estão tendo que criar mini escritórios ou mini espaços dentro das suas casas para ter o local para trabalhar. Então a pessoa vai ter que ter uma despesa, vai ter gastos com uma escrivaninha, vai ter gastos com uma internet melhor, porque a internet que ela tinha é muito básica, não vai servir. Ela vai ter uma despesa talvez um pouco maior, porque o computador que ela tinha não serve. Ela vai ter uma despesa porque ela vai ter que ter uma iluminação, uma impressora. Então, o que acontece? A gente tem uma mudança agora que é, onde está indo o follow the money hoje? Putz, está indo para essa questão de home office. Então, putz, será que empresas de tecnologia de computação, vou dar um exemplo como a Dell, por exemplo, não poderiam aproveitar essas oportunidades e oferecer oportunidades de desconto na aquisição de um novo laptop? Então, assim, follow the money é você seguir a trilha. O segundo tópico do que está acontecendo, pessoal, EAD. O que foi esse movimento de EAD? É absurdo o que aconteceu. A gente nunca estava preparado para isso e, de repente, o EAD se tornou uma necessidade, não é mais uma realidade, ela é uma necessidade. E aí você começa a questionar o processo de, por exemplo, universidades como Yale, universidades como aqui em São Paulo, a gente tem a USP. A USP, ela está dentro de um lugar chamado cidade universitária. Então imagina o seguinte, você não tem um bairro, você não tem uma pequena rua, não, você tem uma cidade. E aí, com um sistema como esse, você começa a questionar, será que eu preciso de uma cidade universitária, fruto do que a gente está vendo hoje, que o EAD se torna uma realidade? Talvez eu precise de uma estrutura, talvez eu precise ter grandes, por exemplo, Harvard, você ter grandes universidades com aqueles milhões de salas. Para que você precisa disso? Qual é a necessidade? Eu vou falar de uma outra coisa que é muito importante no homeschooling, que é o seguinte. Vão aparecer muitos mestres de alguns determinados assuntos para fazer o acompanhamento, né, através de WhatsApp, através de Skype, porque as pessoas vão precisar trabalhar numa outra sintonia. Elas vão ter que reaprender a estudar. Sim. Elas vão ter que reaprender a se organizar. Elas vão ter que entender que elas precisam passar a ser pessoas autodidata. Porque Sim. nada vai vir pronto. Sim. E o sistema EAD... O sistema EAD é isso, Edu. O que é o EAD? É o ensino à distância. O que acontece? O EAD, se você pegar como conceito, você não precisa fazer de segunda a sexta, das 7h30 às 10h30 da noite. Você faz de acordo com a sua disponibilidade. Você vai ter que cobrir os módulos, você vai ter que fazer. À medida que você faz os módulos, você pode ganhar, vai tirar um certificado em relação a um determinado módulo, e ao final desses módulos todos que você junta, você tem uma graduação. Então, assim, Olha, você tem uma mudança total. O teu pai está fazendo um comentário muito interessante aqui. Ele fala, né, do caminho das pessoas mal intencionadas que vão aproveitar para dar golpes. E eu entendo da seguinte forma. Do mesmo jeito que eles se preparam, né, para hackear uma pessoa, existem empresas que também estão tendo a oportunidade de estudar esses casos e elas vão se preparar para evitar que isso aconteça. Mas, de novo, aí é aquilo que a gente falou, Edu, precisa... mas o que acontece, Edu? Mas aí o que tem que acontecer hoje, que tem que ser uma preocupação que as pessoas não têm. A gente não tem o conhecimento para isso. As pessoas, as empresas não têm o conhecimento para isso. Então vão ter que buscar especialistas, vão ter que procurar ajuda. Não podem achar... não pode achar que... vai aprender sozinho. Não sozinho, vai. Não dá. O Edson Fontes, por exemplo, ele é especialista na área de segurança da informação. É uma área que ele se especializou. Então, assim, essa coisa do agora que está tendo da Lei Geral de Proteção de Dados é uma realidade que as pessoas não estão preparadas, as empresas não estão preparadas para lidar com a chuva de processos que vão surgir por conta de você ter uma informação
que eu não te dei autorização para ter. Então, assim, é uma mudança total de mentalidade. Então, de novo, só que isso só vai acontecer se as pessoas entenderem que elas precisam procurar ajuda. Eu preciso ter a humildade, então aí por isso que parte sempre do posto de você. Você precisa ter a humildade e precisa ter o entendimento de que você não sabe tudo, de que você não tem o conhecimento de tudo. Então você vai ter que buscar ajuda de especialistas, você vai ter que buscar ajuda de alguém que te oriente, né? Seja um coaching, seja um mentor, seja um consultor. Você vai ter que aprender a ouvir, né? Vai ter que ouvir. Vai ter que. Mas o principal é ter, acho que a grande mudança de mentalidade que falta às pessoas é assim, saber que hoje o risco ele é muito pequeno frente a outros momentos, né? Então, a mudança que fosse ser feita há um mês atrás, os riscos seriam enormes, né? A possibilidade de você ter um custo seria alta. Hoje, ele é mínimo. A mudança de mentalidade acontecendo no que a gente está vivendo hoje é mínima, porque assim, ou você muda, ou você muda. Porque o processo de adaptação está te exigindo que você faça essa mudança. Tem uma grande oportunidade no que eu vou falar. Entenda uma coisa. Quando a gente percebe que aquele caminho não está mais lá, ou seja, ele está bloqueado, automaticamente você não consegue voltar por ele. Então você tem que seguir em frente. A partir do momento que você aceita a realidade que a gente está vivendo agora, e você olha para frente, olha para o agora, e fala para onde eu quero ir, é a hora que as transformações começam. Porque você sai do problema que a gente está enfrentando há mais de 3 semanas, você sai desse problema e começa a pensar na solução. Exato. As pessoas estão pensando no problema. Nós estamos falando do problema o tempo todo. Vamos mudar essa forma de pensar. O problema existe. A gente vai ter que aprender a lidar com ele. Assim como quando a gente fica doente ou tem um problema de saúde, a gente está com o problema de saúde e tem que aprender a viver com ele. Né? Então, ir atrás e buscar ajuda, né? Então assim, vai ter que buscar alternativas, vai ter que, se você não quer medicina tradicional, você vai buscar medicina chinesa, você vai ter que ir atrás de alternativas, né? Então, de novo, então pessoal, reforçando então quais foram as três grandes lições que a gente está tendo da noite, o que a gente acha e julga que seriam os mais importantes. Primeira delas, fazer o processo de não se preocupar com o que você tem hoje, e sim se preocupar com o movimento seguinte, o que vai acontecer amanhã. Então, foque no amanhã, foque na próxima mudança, foque que tudo isso vai passar. Então, essa foi a primeira coisa que a gente abordou. A segunda coisa é, ao invés de contrair, expandir. Então, pessoal, pense para frente. Pense o que você poderia fazer diferente. Pense o que você poderia agregar. Pense o que você poderia somar. E o terceiro ponto é o que a gente chama de follow the money. Então, assim, siga o dinheiro. Para onde o dinheiro está caminhando? Putz, então se EAD se torna uma necessidade... Por exemplo, outra coisa que está acontecendo, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Os streamings, tipo Netflix e Amazon Prime, tiveram um crescimento de quase 150% nas últimas 2 semanas, em termos de aquisição. Será que não há uma mudança? Será que não há uma possibilidade de mudança? Eu vou dizer aqui uma coisa que aconteceu. Eu sou super antenado com filmes, etc. Adoro cinema, adoro filme. Mas a UMC, que é um dos maiores estúdios dos Estados Unidos, existe um filme que eles estavam para lançar, que é o Trolls, né, o Trolls 2. Já estava para acontecer agora em abril, né, então já estava para entrar nos cinemas, e eles estão avaliando que talvez seja, o caminho possa ser via streaming. Agora imagina o seguinte, pessoal, se o Trolls 2 sendo streaming e for um sucesso, será que eu preciso ter salas de cinema? Será que eu preciso ter aqueles negócios, tantas salas hoje? Será que eu não posso fazer no conforto da minha casa e fazer um grande home office, um grande home theater, para eu fazer um cinema em casa? E aí a gente resgata o home theater de uma forma revolucionária. Revolucionário, porque você vai estar assistindo o filme do cinema. Imagina você assistir o filme do cinema. Cinema real, né? Sem fazer a propaganda do nosso amigo, sem fazer o SBT, mas é o cinema em casa, cara. Muitos condomínios residenciais têm a sua sala de cinema. Mas é uma sala de cinema adaptada para pegar, assistir um DVD, para assistir uma coisa. Agora imagina você ter uma sala de cinema para assistir o filme. Você vai assistir o filme. Então aí como é que fica um Cinemark? Como é que fica essas grandes redes? Então assim, tudo isso é mudança. Vai ter que se reinventar. Agora,
Você acha que, de novo, você acha que eles não estão pensando nisso? Não estão pensando o que eles vão fazer a partir de agora? Então, assim, Lembrando da Kodak. Vamos Sim. lembrar da Kodak, a história da Kodak. A Kodak resistiu à mudança. Sim. Ela resistiu. Veja o que aconteceu.